Olá, alunos, tudo bem? Nossa aula de número 36, né? Então, nós vamos ver através dessa aula a leitura da imagem, as diversas formas, as diversas ferramentas que nós temos para fazer a leitura. Ler é você ver e pensar a respeito. Aquilo que você pensa quando você vê alguma coisa, seja objeto, seja uma letra, seja um desenho ou uma imagem de alguma pessoa. Então, sempre que você olha e que o seu pensamento vai lá e faz uma reflexão ali, você está fazendo uma leitura. Por isso, vamos para a nossa aula, que nós temos bastante conteúdo. Vamos lá. Então, aqui, olha, leitura de imagens, aí as imagens da pintura, né? Deixa eu voltar aqui um instante. A imagem da pintura, a imagem da fotografia, né? E a imagem da publicidade, que é o uso profissional da imagem, ok? Então, vamos ver aí. Então, mais uma vez aqui nós vemos a importância das habilidades que você vai adquirir nessa leitura, né? Você vai adquirir a grande capacidade de analisar a maneira como as imagens são produzidas e como são colocadas as suas mensagens, né? E as diferentes linguagens na música, no desenho e tudo mais. Então, você vai fazer a sua leitura, as suas escolhas e vai ter uma fundamentação, né? Baseada nos seus interesses ou no interesse do grupo que você pertence. Seguindo aqui, eu espero que você tenha assistido esse documentário sobre a arte e a ciência da fotografia, que está nesse endereço aqui. Se você não assistiu ainda, procure assistir, porque vai ajudar você a aumentar o seu entendimento sobre o assunto da nossa aula de hoje. Tá? Começamos então com primeiro textinho aqui para você. É aquilo que eu sempre falo, né? Você vá aguardando aí um pouquinho, que com as informações que nós vamos disponibilizando, você vai ter plena capacidade de responder o que você vê nessa imagem, qual a leitura que você faz dessa imagem, que é um trabalho excepcional aí do Octávio Ocampo, né? Da cidade aqui de Celaya, no México, né? Uma pintura que vai além da realidade, ou seja, do período surrealista. Tá? Então, é uma mulher e, ao mesmo tempo, não vou falar não, senão eu vou influenciar na sua resposta. E eu quero que você tenha a sua própria resposta para esse questionamento aí. Então, vamos lá. O que é uma imagem? Como é que a gente chega a essas conclusões, né? Então, a gente já vê aqui de cara que existem imagens artificiais e outros tipos de imagem, outros tipos de classificação. As imagens artificiais costumam ser definidas como um artefato, um objeto, um produto bidimensional, como em um desenho, uma pintura, uma gravura, uma fotografia, ou tridimensional, como uma escultura. Então, você vê em 2 dimensões ou em 3 dimensões. Então, veja aqui essa imagem, aqui para a gente já começar a pensar, refletir sobre esse assunto, né? Para Platão, filósofo grego, imagens, em primeiro lugar, são sombras, depois reflexos que vemos na água ou na superfície de corpos opacos, polidos, brilhantes e todas as representações desse gênero. Então, essa palavra aqui, representação, merece bastante reflexão, porque é uma nova apresentação daquilo que você vê. Então, é uma forma de você explicar, de traduzir, de fazer chegar até a pessoa a sua leitura que você faz ali. Então, você representa de acordo com o que você
com o que você pensa, o seu entendimento a respeito daquele objeto. Seguindo, nós vemos aqui essa imagem aqui famosa, super conhecida, né, que nós vamos fazer aqui uma reflexão em termos de leitura de imagem. Então, de cara, você veja que a fronteira entre a imagem e o mundo chama-se moldura, ok? Então, vemos também mais detalhes aqui, né? Que a moldura, o limite, marca o contorno da superfície da imagem, separando-a do que não é imagem e definindo o seu domínio estrito. Então, tudo o que está aqui dentro é imagem. E o que está além desses limites aqui deixa de ser a imagem em questão, né? Faz parte da leitura. As imagens tornam-se reconhecíveis graças à relação de semelhança que mantém com o que representam. Às vezes as imagens estão totalmente distorcidas, né? Estão totalmente diferenciadas, mas ainda assim alguma semelhança deve ter para que haja um reconhecimento ou apenas uma lembrança, né? Então, os territórios da imagem. Há pelo menos 3 domínios principais das imagens. O domínio das imagens mentais, o domínio das imagens diretamente perceptíveis e o domínio das imagens como representação visual. Representações visuais, desenhos, pinturas, esculturas, fotografias, etc. Então, o domínio da imagem mental é aquilo que você está só na sua mente, aquilo que você pensa, né? E a imagem diretamente perceptível é aquilo que você vê imediatamente. E as imagens como representação entram naquele território altamente importante, que é como você vai reproduzir o que você viu, a leitura que você fez daquilo que você está vendo. Então, imagens como representações visuais, como representação daquilo que se vê. As imagens são chamadas de representações porque são criadas e produzidas pelos seres humanos nas sociedades em que vivem. Então, elas não são as imagens em si, elas são uma outra apresentação, representação. Aliás, eu acho até que devia ser reapresentação, esse termo, né? As representações visuais são artificialmente criadas, necessitando de habilidades e instrumentos, suportes, técnicas e tecnologias, tá? Então, veja a clareza desse texto aí, né? Então, seguindo aqui, olha só essa imagem aí, né? A imagem de uma onda sonora. Então, vamos ver aqui outro conceito altamente importante, né? O conceito de leitura. Desde os livros ilustrados e depois com os jornais e revistas, o ato de ler passou a não só limitar, o ato de ler passou a não se limitar apenas à decifração de letras. Eu falei sobre isso lá no início da aula, na abertura da nossa aula, eu falei sobre isso aí, tá? Então, mas veio também incorporando as relações entre palavras e imagens, entre o texto, a foto, a legenda, entre o tamanho dos tipos gráficos e o desenho da página, entre o texto e a diagramação. Tá bom? Então, tudo isso aí, quando a gente olha para alguma coisa escrita ou desenhada ou pintada, tudo isso aí está lá, são informações que estão lá presentes e que precisam ser analisadas antes da gente dar a nossa opinião sobre a imagem. É a leitura que será feita, é a maneira como você vai ler, fazer o seu entendimento fluir nessa leitura que você vai fazer. Então, vamos ver aqui
as imagens na pintura. Olha aqui, ó. A pintura é uma imagem na própria imagem, como esse exemplo aqui, bem interessante. Então, veja só. A imagem em si é abstrata, quer dizer, é reflexo do seu pensamento. Então, entra em jogo aí os tons, as cores, as luzes e as sombras, as manchas, tudo faz parte da imagem que você vai ler. As imagens figurativas funcionam como duplos porque transpõem para o plano bidimensional réplicas de objetos pré-existentes. Então, são figuras, né? São desenhos, né, que vão ser colocados. E as imagens simbólicas? Nós vamos entender melhor através daqui. As imagens simbólicas reproduzem a aparência das coisas para representar algo que não é visualmente acessível, tá? Coisas que não dá para a gente ver, mas aí elas são reproduzidas através de um símbolo para significar aquele pensamento, aquele entendimento, tá? Então, seguindo aqui, olha, nós temos dois exemplos aqui, né? Este aqui e esse outro aqui. Então, vou deixar aqui um roteiro de leitura de imagem para você aqui. O pesquisador norte-americano Robert Williams, dessa universidade aqui, da Penn State, criou o seguinte roteiro para treinar o olhar sobre as obras de arte. Então, o que você faz? Antes de mais nada, você descreve, você faz assim, eu estou vendo isso, assim. Você também observa melhor, né? Analisa. Aí, aqui você tem a leitura formal. Então, você interpreta. Você diz, bom, eu acho que se trata de uma onda, uma forma de onda. E aí você fundamenta, ou seja, você vai buscar informações para contextualizar. Então, vamos ver alguns exemplos práticos, né? Uma imagem aqui da pintura. Esse quadro aqui retrata a morte de Sócrates pelo grande Jacques-Louis David em 1787. Então, nós vamos ver a fabulosa quantidade de detalhes que o Jacques-Louis David colocou aí nessa imagem, né? Vemos aqui ao centro o próprio Sócrates, né? Então, vamos ver aqui. Primeiro passo, descrever. Então, nós já vimos aí que essa primeira cena aí toma quase toda a superfície do quadro. Aí a segunda cena, essa primeira cena aqui, ela pega mais da metade, né? E a segunda cena, notada a partir da porta, na parte esquerda, revela bem pouco das figuras representadas. Realmente está mais escuro, quem está mais iluminado é o lado onde o Sócrates está presente. Então, nós temos aqui um pouco mais aqui, ó. Estão representados na primeira cena 10 homens. Um se diferencia por estar despido e frontal ao espectador. Isso o enfatiza e o torna a figura mais importante representada. O destaque desse quadro, a principal pessoa perceptível aí é o próprio Sócrates, né? Então, percebemos uma composição estruturada racionalmente, corpos idealizados, escultóricos e perfeição anatômica. Nós vemos aí o cuidado de ver nas figuras aí músculos, né? Representado, toda uma conjuntura anatômica nas pessoas que a gente percebe aí o conhecimento do artista, né? Então, agora na fase de analisar, você vai analisar o quê? As técnicas utilizadas e os detalhes da obra. Técnicas utilizadas para fazer a obra e os detalhes. Uma representação
da morte do grande filósofo grego Sócrates. Trata-se de uma pintura a óleo de tamanho 1,30 m, né, por 1,96 m. Então, nós vemos aqui mais detalhes do nosso quadro aí, e que a gente vê que tudo isso está lá apresentado para que nós possamos perceber que o artista teve todo esse cuidado com todas essas características aí, com todos o detalhe da mão, do dedo, tudo isso foi pensado pelo artista e ele teve todo esse cuidado ao desenhar e ao pintar o seu quadro. Aqui, ó, a utilização da perspectiva, né, que você vê a profundidade lá daquele quarto, né? Mais um pouco aqui a gente vê que predomina nas cores aí o branco, o azul e o vermelho, as cores representadas aí dos objetos. Nós vemos também que existe uma ilusão de volume no espaço e nos objetos representados. Vemos também que algumas vestimentas, né, têm textura aparentemente reais, não é? Nós vemos que o detalhe das dobras das roupas. Você veja o cuidado que esse artista grandioso teve ao fazer esse quadro. E tudo isso está aí para a gente entender, aprender, interpretar durante a leitura. Existe uma imagem no corredor, né, que é um homem encostado na parede, que é o Apólodoro, que é um dos discípulos de Sócrates. Ele está lá totalmente desesperado, né? E de costas, totalmente desolado ali, temos Platão, que é o discípulo mais jovem de Sócrates, que não estava presente na sua morte, mas ele foi representado aí. Talvez por isso ele esteja aí de costas para a cena principal. Sendo ele um dos discípulos mais apreciados por Sócrates, ele merecia estar nessa cena. Eu acho que por isso o Jean colocou lá no quadro. O braço levantado de Sócrates representa ou indica o seguinte: Sócrates passou as suas últimas horas debatendo sobre a imortalidade da alma. O dedo levantado indica que há uma esfera de existência mais elevada, que é o terreno dos mortais. Então veja aí o significado simbólico, né, do braço levantado. Esse homem aí sentado, né, com a mão no joelho de Sócrates, é Crito, um dos discípulos mais próximos do filósofo. Então chega o momento de fundamentar. Para fundamentar, você vai fazer a si próprio essas perguntas e tentar responder. Que contexto essa obra foi produzida? O que o artista expressa na obra? Qual a relação com a obra, né? Que valores estéticos predominam na obra? Perguntas como essas auxiliam na fundamentação da leitura. Então, você vai se fazer essas perguntas para tentar fundamentar a sua leitura, né? Então, elas possibilitam uma maior compreensão do conteúdo das formas apresentadas. E você, para chegar a essas conclusões, tem que pesquisar, né? Buscar auxílio na história da arte. Agora vamos ver aqui a imagem do ponto de vista da fotografia. Então, há uma série de símbolos organizados pelo artista e o receptor os interpreta, né? E os completa com mais símbolos do seu repertório imaginário. Então, vemos aí um grupo de fotógrafos. Então, vamos ver como é que ele faz para ler
umas dicas aqui de como ler a fotografia. Que sentimentos são produzidos pela fotografia? Ler uma foto é lançar um olhar atento àquilo que a constitui como linguagem visual. Então, existem 3 níveis de apreensão, de como você vai entender, compreender. Sentimentos produzidos pela fotografia, onde surge a diferença entre ver fotos e ler fotos. Ler uma foto é lançar um olhar atento àquilo que constitui como linguagem visual, como a gente já falou, mas também trata-se de buscar a unidade melódica de suas luzes, linhas e direções, suas escalas e volumes, eixos e sombras. Tudo isso aí você tem que ir rebuscar na sua mente aí, procurar chegar ao nível de entendimento. Olha só essa fotografia aqui, em branco e preto, ou preto e branco, né? Uma fotografia da bacia do Xingu, lá no Mato Grosso, né? Um grupo de indígenas Waurá pesca na lagoa Piulaga, perto de sua aldeia. Essa foto aqui é do premiadíssimo Sebastião Salgado. Então, vamos descrever. Então, para descrever, basicamente você vê que 2 figuras humanas são enfatizadas. Está no primeiro plano da fotografia. E a perspectiva indica outras figuras ao fundo. Na parte inferior, percebemos a captura da água. Pode ser lagoa ou rio. Então, você vai descrevendo, vai dizendo essas coisas aí que você está vendo, né? Na parte superior, percebe-se a lua luminosa. Então, isso aí também já dá um entendimento que era noite. Então, analisando, nós vemos que é monocromático, praticamente uma só cor. Mono significa um, né? Uma relação de luz e de sombra, a ausência de volumes e a presença da perspectiva, quando você vê imagens ao fundo. Então, na fase de interpretar, você vai buscar aqui entender quem são os representados e quem os representou. Então, pessoas, ou seja, índios, são representados por Sebastião Salgado e estão aparentemente pescando. Podia ser passeando também. E na fundamentação você vai procurar saber mais sobre o fotógrafo, sobre o Sebastião. E também informações sobre o ambiente, que rio era aquele, se era um rio, se era um lago, e as pessoas representadas também. Você pode pesquisar também sobre a aparência da obra, né, sobre a estética, e tentar compreender ou fazer aí a sua própria compreensão da mensagem expressa. O que está indicando aí no seu entendimento, né? Eu tenho o meu, você poderá ter um totalmente diverso do meu. Então, vamos conhecer um pouco mais desse artista aí, né? Sebastião Ribeiro Salgado, nasceu em 1944, é um fotógrafo brasileiro, nascido em Aimorés, Minas Gerais. É formado em economia. Durante o período entre 1971 e 73, trabalhou para a Organização Internacional do Café, em Londres. Mas ele também esteve na África, né? Onde ele coordenava um projeto sobre a cultura do café em Angola. Sebastião decidiu tornar-se fotógrafo. Em Paris, documentou perturbados acontecimentos sociais e políticos na Europa e na África.
Na América Latina, entre 1977 e 1984, documentou as condições de vida dos camponeses e dos índios, que se encontram no livro Outros Américas, deve ser Outros Americanos, né? Outras Américas, foi lançado em 1986. Então, outro trabalho aqui do Sebastião Salgado, né? Então, deixa eu voltar aqui, né? O pessoal do garimpo, né? Que ele fotografou aqui, ó. Então, várias leituras podem ser feitas, né? Já isso aqui, nitidamente, tribos africanas, pela vestimenta, né? Pelo tipo de paisagem. As duas fotografias podemos fazer umas leituras muito interessantes. Vamos ver outro tipo de imagem. A imagem na publicidade. Então, vamos ver aqui um roteiro para ler imagens publicitárias. As qualidades visuais, você tem que ter 3 pontos de vista para poder conseguir, né? Os índices internos e externos e as convenções culturais. Então, vamos entender melhor. As qualidades visuais. As cores, né? O verde, amarelo, azul e branco são as cores brasileiras, foram utilizadas aí. É uma publicidade sobre as sandálias, né? Havaianas. Então, as formas estilizadas, né? Porque um cacto, que é esse tipo de planta aí, esse cactus, ele não tem exatamente esse formato, ele foi um pouco idealizado aí. Outra coisa aqui, ó, a frase Havaianas todo mundo usa, que é uma frase exaltando, enaltecendo esse tipo de sandália aqui, muito famosa, né? E essa figura aqui, altamente estranha, né? Com um pé gigante e com um chinelo branco, né? Então fica aí bem destacado as havaianas, né? Todo mundo usa, até essa pessoa aqui, né? Então é uma ausência de perspectiva, não tem figuras ao fundo, é tudo no mesmo plano. Então, olha aí a importância dessa leitura. Os índices internos e externos, o que é isso? É que essa referência principal dessa figura aí, né, que é Abapuru, de Tarsila do Amaral, nós vamos estudar bastante sobre isso também, né? As cores da bandeira, verde, azul, amarelo e branco, e o slogan, né, que é o texto, o slogan é esse texto aqui, né, indicando que as pessoas, que as sandálias havaianas todo mundo usa. Então, é uma jogada de vendagem, né? Outra coisa também importante aqui, né, o pé enfatizado na obra modernista é um calçado, calçado por uma havaiana, né? Uma sandália havaiana, que as havaianas todo mundo usa. E essa obra Abapuru representa o nacional e o brasileirismo. Veja só, várias simbologias aí vão colocando a intencionalidade da obra publicitária. Então vamos conhecer aqui um pouquinho dessa segunda artista aí, que nós vimos nas obras aí de artes, aí a Tarsila do Amaral, né? O seu quadro Abapuru, que é de 1928, foi ele que inaugurou o movimento antropofágico nas artes plásticas. Então nós estamos vendo aí a artista e sua obra principal.
Tarsila do Amaral foi uma pintora e desenhista brasileira, uma das artistas centrais da pintura brasileira e da primeira fase do movimento modernista brasileiro. Quando a gente for estudar um pouquinho sobre o modernismo, então nós vamos falar bastante dessa pessoa importantíssima. E agora eu vou dizer aqui algumas curiosidades, né? Olha só, interessantíssimo isso aqui, ó, a antropofagia artística, né? Você veja que existem, agora nós percebemos, né, a semelhança, né, da ideia, né, a leitura, né, você veja que você absorveu essa figura aqui para fazer uma leitura abrasileirada, né? Então, vemos aí que tem uma pessoa, né, que foi criada com mais ou menos o mesmo olhar, uma postura na mesma direção, né, o pescoço virado para o mesmo lado, né, assim. Né, um detalhe na boca também. Então, veja aí, a negra passa a ser considerada a Mona Lisa brasileira. Genial, realmente inteligentíssima a ideia. Voltamos então para a nossa enquete, né? O que você vê? Esse quadro é chamado de Mulher de Substância. É uma composição onde se pode observar além da figura humana. Flores e folhas que permitem interpretações personalizadas, né? Você pode ver também não só as flores e as folhas, e no resultado final, um rosto de mulher, né? O cabelo, o fantástico Octávio Ocampo. Então, chegamos aqui ao final da nossa aula, né? E esperamos que vocês tenham entendido, estudado bastante, né? Tenham, assim, recebido bastante o nosso conteúdo sobre a leitura da obra de arte. Vocês viram aí vários aspectos, né? Foi visto aí várias maneiras em que você pode fazer a leitura, a apreensão. Você não só pode procurar uma contextualização pesquisando sobre o artista, sobre como o tipo da obra, você pode fazer a sua leitura também apenas descrevendo o objeto artístico, e tudo isso nós vemos que participa ativamente da experiência estética, né, que acontece quando você se depara com a obra de arte. Quando você está frente a frente com um objeto artístico, os pensamentos que você tem, aquilo que é provocado em seu próprio ser diante da magia e da maravilha de poder estar ali presente, absorver, ver pessoalmente. Eu acredito que é por isso que tantas pessoas vão nos museus, né, da Europa, vão nos museus, no Museu do Louvre, e vão procurar as obras dos grandes artistas para poder pessoalmente ter a sua experiência estética, ver ali e ali perceber mais coisas sobre a intenção do artista. Eu acho que é fundamental que você pare e comece a ter um pouco mais de atenção na leitura das imagens, porque ela serve para você. Quer dizer, nós fazemos isso o tempo todo na nossa vida, né? Então, essa leitura da imagem também é um exercício para que você aumente o seu campo de percepção das coisas que estão acontecendo à nossa volta, né? Nós não podemos, de maneira nenhuma, descartar essas informações que a gente vai tendo. Às vezes você está num certo lugar,
você vê o olhar de alguém, você vê uma atitude, e você percebe que tem que se proteger, trata-se de um possível assalto, ou trata-se de uma pessoa em perigo, ou trata-se de uma coisa divertida, né? E também isso acontece com o objeto de arte. Isso acontece quando você está tendo a sua experiência artística, né? A sua experiência artística da leitura da imagem é uma coisa que vai influenciar na sua vida, porque você se torna mais perceptivo, você se torna mais seletivo, você se torna mais cuidadoso com as coisas que estão diante de você, né? Então, quando você vai exercitar, ou estudar, ou apenas apreciar uma exposição de um artista, você vai ter uma riqueza de detalhes muito mais fácil de absorver depois de você ter assistido uma aula como essa, né? Porque você passa a prestar atenção a coisas que normalmente você não tinha, não estudava, entendeu? Você vai ter uma gama de informações que você pode enriquecer extremamente a sua própria percepção, tá? Do mesmo jeito, serve para quando você vai fazer qualquer outro tipo de leitura, quando você se depara até mesmo com um texto, onde você vai fazer uma leitura também, você vai decodificar termos, símbolos, letras, né? E aí você vai também fazer a sua leitura visual diante daquilo ali. É uma leitura diferente, mas nós vimos na nossa aula aí 3 tipos de leitura. A leitura da fotografia, a leitura do ponto de vista publicitário, né? Quando você vê tantas e tantas e tantas propagandas, não só nas ruas, nos outdoors, como você vê também, quando você vê também propagandas na televisão, né? Onde as imagens são colocadas com vários apelos sonoros, visuais, onde você recebe uma imagem, recebe uma sugestão, onde você poderá até se iludir com aquilo ali, achar que aquele produto tem realmente uma outra validade. Às vezes as imagens ilustrativas levam você a crer uma coisa que na verdade não existe, né? Às vezes você até comete enganos diante de uma leitura de uma imagem. Então veja como é importante fazer a leitura da imagem, veja como é importante ter uma atenção mais demorada sobre as coisas que estão colocadas diante do nosso campo visual, né? Porque também isso aí afeta o perceptivo. E a percepção que a gente tem, não só do campo das coisas que estão diante do nosso campo visual, afeta o nosso entendimento, porque nós levamos a um julgamento. E esse julgamento que você faz é a sua leitura visual, tá? Então, quantas coisas a gente pode pensar quando se trata da leitura da imagem, não é? Quantas coisas podem influenciar a nossa vida, quantas coisas podem influenciar a nossa percepção, o nosso julgamento, a nossa leitura. Então, veja e reveja várias vezes essa aula, porque pode ser que você mude totalmente a sua maneira de agir e interagir com o visual, com aquilo que você recebe, porque nós sabemos que cada vez mais existe uma produção, um bombardeio de sugestões através da imagem. Ok? Chegamos ao fim da nossa aula. Até a próxima aula. Tchau.